No vídeo passado, a gente viu que os candidatos a pontos de máximo ou de mínimo de uma função são os pontos críticos, que são os pontos onde a derivada da função se anula. Nesse vídeo, a gente vai ver como classificar os pontos críticos, ou seja, como descobrir se um ponto crítico é ponto de máximo, de mínimo ou nenhuma coisa nem outra, que foi o que a gente chamou de ponto de inflexão. Bom, vamos observar de novo o que acontece no gráfico, né? Se eu estou aí com máximo, então a minha função estava crescendo e depois passou a decrescer, ou seja, a derivada era maior do que zero e depois passou a ficar menor do que zero. Então isso me diz que a derivada está diminuindo. Mas o que mede se uma coisa está aumentando ou diminuindo é a derivada. Então a derivada da derivada é menor do que zero, ou seja, a derivada segunda é menor do que zero. E no caso de um ponto de mínimo, né, a minha função estava diminuindo e depois começou a aumentar, ou seja, a derivada era negativa e depois a derivada ficou positiva. Então essa derivada, essa f', está aumentando. E o que mede se a f' está aumentando é a derivada da f'. Ou seja, se a f' está aumentando é porque a derivada da f' é positiva. Ou seja, essa f', que é a derivada segunda, é positiva. E aí a gente está chegando no que a gente chama de teste da derivada segunda para classificar os pontos críticos, né? Se Czinho é um ponto crítico, ou seja, se eu já achei meus pontos críticos e achei um certo ponto crítico que eu estou chamando de C, então para eu ver se ele é máximo ou mínimo ou nenhuma coisa nem outra, o que eu tenho que olhar é o sinal da derivada segunda nesse ponto crítico. Então eu tenho que calcular a f' e ver se esse f' for positiva, é porque eu estou com ponto de mínimo. Se a f' for negativa, é porque eu estou com ponto de máximo. E se a f' não for nem positiva nem negativa, né, ou seja, for zero, aí é porque eu não estou nem com uma coisa nem outra, ou seja, estou com ponto de inflexão. Então vamos fazer essas contas todas em alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, a gente quer achar e classificar os pontos críticos dessa função. Então, a primeira parte é achar os pontos críticos. Então, eu lembro que os pontos críticos satisfazem f' igual a zero. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar essa f'. F' de x, derivada dessa função daqui, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, derivada de 6x ao quadrado, o 6 se mantém, derivada de x ao quadrado, que é 2x, derivada de 9x, que é 9, e derivada de 1, que é 0. Ou seja, a minha derivada é 3x ao quadrado, 6 vezes 2, 12x, mais 9. Então, eu quero saber os pontos críticos, eu quero saber quando que f é zero. Então, os pontos críticos satisfazem f' igual a zero, mas f' eu já calculei, me deu 3x ao quadrado menos 12x mais 9, que eu quero saber quando é zero. Posso aplicar a Bhaskara aqui diretamente, ou eu posso ser um pouquinho mais esperta e ver que aqui é 3, aqui é um múltiplo de 3, aqui é um múltiplo de 3, e botar esse 3 em evidência. Ou seja, eu posso escrever isso como 3, que multiplica x ao quadrado, menos 4x, porque 4 vezes 3 é 12, mais 3, porque 3 vezes 3 é 9, igual a zero. Então, eu quero saber quando que esse produto é zero. Mas aqui, bom, 3 é uma constante, eu posso dividir, né? Posso jogar o 3 para o lado de cá e ficar com x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a, estou jogando 3 aqui para baixo, 0 sobre 3, que é zero. Ou seja, a moral da história aqui é que eu vi que esse polinômio, todos os coeficientes dele são múltiplos de 3 e eu percebi, eu posso dividir tudo por 3, que foi o que a gente acabou fazendo no final. E aí eu fico com esse polinômio, que é muito mais fácil aplicar a Bhaskara, né? Os números são menores, a conta vai ficar menor. Deixa eu repetir ele do lado de cá. Então, eu estou com x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. E aqui sim eu vou aplicar a Bhaskara. Então, isso vai me dar x igual a menos b, ou seja, menos menos 4, mais ou menos raiz de b ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado, que é 16, menos 4ac, então menos 4 vezes 3, sobre 2a. Vou botar para cá. 4, mais ou menos raiz de 16 menos 12, que é 4, sobre 2.
Ou seja, eu estou com 4 mais ou menos 2 sobre 2. Então, 4 mais 2, 6 sobre 2, 3. 4 menos 2, 2 sobre 2, 1. Então, eu achei esses dois valores de x aí. O que são esses dois valores de x? O que são essas duas raízes desse polinômio? São os pontos onde a derivada se anula, ou seja, são os pontos críticos. Então, temos dois pontos críticos, que são x igual a 3 e x igual a 1. O que está faltando fazer agora? Classificar. Então, para classificar, a gente vai usar o teste da derivada segunda. Então, para isso eu vou precisar da derivada segunda, né? Ou seja, eu vou precisar de quem é f duas linhas. Opa! Deixa eu repetir isso aqui, ficou feio. F duas linhas, que é a derivada de f'. F' eu tenho, né? F' está aqui, é esse aqui. Então, vamos lá. Eu tenho que derivar quem? 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Opa, não está cabendo. Isso é a coisa que eu quero derivar. Derivada de 3x ao quadrado, o 3 se mantém, 2x. Derivada de 12x, que é 12, derivada de 9, que é 0, ou seja, essa minha derivada deu 6x menos 12. E o que eu quero fazer? O que o teste da derivada segunda me diz? Me diz que, para eu saber se esses pontos críticos que eu achei, 3 e 1, são pontos de máximo ou de mínimo, eu tenho que substituir eles na derivada segunda e ver se isso me dá uma coisa positiva ou negativa. Deixa eu pegar outra folha. Eu tenho que olhar... Opa! Quem é f duas linhas do meu primeiro ponto crítico, que era 3. Isso está me dando 6 vezes 3 menos 12. Nota que eu estou aplicando a derivada segunda, deixa eu botar ela aqui juntinho. Né? Eu estou usando essa f duas linhas aqui para substituir x por 3. 6 vezes 3, 18, menos 12, está me dando 6, que é uma coisa maior do que zero. E o que o teste da derivada segunda diz para a gente? Diz que se eu estou com uma coisa maior do que zero, é porque eu estou com um ponto de mínimo. X igual a 3 é mínimo relativo. E f duas linhas de 1, de novo, eu vou substituir x por 1 aqui na minha derivada segunda. Então, eu estou com 6 vezes 1 menos 12. Então, eu estou com 6 menos 12, que é menos 6, que é menor do que zero. Então, o que isso está me dizendo, que o teste da derivada segunda está me dizendo, é que esse ponto crítico, esse x igual a 1, é um ponto de máximo. Opa! Relativo. Então, classifiquei meus pontos críticos. A minha função tem um máximo, correspondente a x igual a 1, e um mínimo, correspondente a x igual a 3. Aqui nesse segundo exemplo, a gente já está com uma situação mais aplicada, né? É o mesmo exemplo que tinha aparecido lá no vídeo anterior. A gente está com uma cultura de bactérias, cuja massa em miligramas é dada por essa função. E o que a gente quer aqui é saber em que instante a massa dessa cultura é máxima. Então, o que a gente está procurando é máximo ou mínimo dessa função, caso a gente está procurando máximo. Então, o que a gente está procurando, na verdade, a maneira de achar máximo é achar ponto crítico, né? Então, primeiro, antes de pensar em máximo e mínimo, eu tenho que pensar em pontos críticos. Os pontos críticos satisfazem derivada igual a zero. Vou já botar aqui, porque a derivada dessa função é fácil, né? A gente até já tinha feito. Então, a derivada em t é o quê? Está aqui a minha função. Derivada de P0. P0 é uma constante, derivada de constante é zero. Derivada de 60t, sobra o 60. Derivada de 2,5t ao quadrado, mantenho 2,5. Derivada de t ao quadrado, que é 2t. Ou seja, o meu m' é 60 menos 5t. Eu quero saber quando que esse m' é igual a zero. Então, isso é fazer 60 menos 5t igual a zero, ou seja, eu estou com 5t igual a 60,
que me diz que t é 60 divididos por 5, que é 12. Isso é um ponto crítico. A gente não sabe ainda que esse ponto crítico é máximo, né? A pergunta é quando que a massa da cultura é máxima. O candidato a máximo que eu tenho é esse ponto crítico. A gente sempre tem que pensar que os pontos críticos são candidatos a máximo. O que eu tenho que fazer agora? Verificar que esse t igual a 12 que eu encontrei realmente é um máximo. E se não for? E se eu encontrar que ele não é um máximo? Aí qual seria a minha resposta? Bom, essa função não tem máximo. Então vamos lá, vamos usar o teste da derivada segunda para ver se esse t igual a 12 de fato é um máximo. Então temos que verificar se t igual a 12 é de fato máximo e para isso eu vou usar a derivada segunda, porque eu quero usar o teste da derivada segunda. Então eu estou com m duas linhas, que é derivar a derivada, né? Isso é a derivada da derivada, mais a derivada eu já achei, né? É pegar a minha m, derivar e derivar de novo. Eu já derivei uma vez, me deu 60 menos 5t. Então, eu tenho que derivar agora 60 menos 5t. A derivada é bem mais fácil, né? Derivada de 60 é 0, derivada de 5t é 5, ou seja, minha derivada deu menos 5, essa é a minha derivada segunda. Qual era a pergunta? Eu queria saber se t igual a 12 é um ponto de máximo. Então, pelo teste da derivada segunda, eu estou vendo que m duas linhas é menos 5 é menor que zero. E isso está me dizendo, pelo teste da derivada segunda, se a derivada segunda é menor do que zero, é porque eu estou com um ponto de máximo. T igual a 12 é ponto de máximo. E a gente já pode responder a pergunta da questão. Qual era a pergunta? Em que instante a massa da cultura é máxima? Bom, vamos responder. Portanto, a massa da cultura será máxima em t igual a 12 horas. Ou seja, a minha cultura vai crescendo, atinge o máximo em t igual a 12 horas e depois vai diminuindo de novo. Nos próximos exemplos, tenta fazer junto comigo. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Aqui nesse exemplo 3, a gente quer achar e classificar os pontos críticos dessa função. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então vamos lá. Eu quero pontos críticos, ou seja, eu quero saber quando que essa derivada se anula. O que eu estou lembrando é que os pontos críticos satisfazem f' igual a zero. Está dando para ver a função? Tá. Quem é essa derivada? Bom, a derivada de x² menos 8x² tem que ser zero. Derivada de x², 4x². Derivada de 8x², o 8 se mantém vezes 2x. Então, eu estou com 4x³ menos 8 vezes 2, 16x igual a zero. Esse ficou um pouquinho mais complicado do que os outros, né? Bom, eu tenho esse 4 que eu posso botar em evidência e eu tenho x que eu posso botar em evidência também. Então, deixa eu fazer isso. Vou botar 4x em evidência. Aqui, 4x para chegar aqui, está faltando x². E aqui, se eu estou dividindo por 4x, está sobrando 4. Botei em evidência esse 4 vezes x. Então, eu quero saber quando que isso aqui é zero. Olha, eu estou com um produto de duas coisas igual a zero. Quando que um produto de duas coisas é zero? Quando alguma dessas duas coisas é zero. Então, ou esse cara é zero, ou esse daqui é zero. Então, ou 4x tem que ser zero para fazer esse produto e dar igual a zero, ou x² menos 4 é igual a zero, porque aí também eu faço o produto e isso dá zero. 4x igual a zero está me dizendo que x igual a zero. Aqui eu estou com, usando Bhaskara ou usando produtos notáveis ou usando o que você quiser, eu vejo que x igual a 2 ou x igual a menos 2. Aqui eu tenho duas possibilidades para quando que x² menos 4 igual a zero. Jogando 4 para cá, eu vou ficar com x² igual a 4 e eu tenho duas possibilidades aí. X pode ser 2, sim, mas poderia ser menos 2. Então, eu tenho três possibilidades aqui, ou x igual a zero, ou 2, ou menos 2. Isso me diz que eu tenho três pontos críticos.
Então, os pontos críticos são x igual a 0, x igual a 2 e x igual a menos 2. O que está faltando eu fazer? Classificar esses pontos críticos usando o teste da derivada segunda. Então, eu quero saber o teste, eu quero usar o teste da derivada segunda, para isso eu preciso da derivada segunda, né? O f duas linhas de x. Isso é pegar a derivada que a gente já tem e derivar de novo. A derivada que a gente já tem, bom, aqui é a minha função, eu derivei e fiquei com isso daqui, né? Que eu ajeitei e me deu isso daqui. Ou seja, a minha derivada é 4x ao cubo menos 16x. Isso é que eu quero derivar. Ah, a gente continuou ajeitando essa função antes? Continuou, mas eu poderia pegar isso aqui para derivar? Poderia, só que aí tem um produto aqui, né? Eu não quero ter que usar a regra do produto. Aqui a função está de um jeito mais bonitinho para eu derivar. Ou seja, o que eu estou lembrando é que esse cara daqui é a minha f', é isso que eu estou usando. Então, vamos lá, eu estou derivando essa f'. Derivada de 4x ao cubo. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, o 4 eu mantive. Derivada de 16x, que é 16, ou seja, eu estou com 12x ao quadrado menos 16. E o que eu faço com essa f duas linhas? Eu uso para classificar os meus 3 pontos críticos. Então, como quem é f duas linhas de 0, né? Meus pontos críticos são 0, 2 e menos 2. Então, eu preciso substituir essa f duas linhas nesses 3 pontos críticos. Fazendo primeiro em 0, eu estou com 12 vezes 0 ao quadrado, que é 0, menos 16, ou seja, é uma coisa menor do que 0. E se é negativo, é porque esse x igual a 0 é ponto de máximo relativo. Ih, mal dá para ver. Ponto de máximo relativo. Vamos fazer no outro ponto crítico, que era x igual a 2. Então, f duas linhas de 2, cadê minha f duas linhas? Está aqui. Eu estou com 12 vezes 2 ao quadrado menos 16, ou seja, 12 vezes 4 menos 16. 12 vezes 4 dá 48, menos 16 está me dando 32, que é uma coisa maior do que 0. E se é maior do que 0, é porque x igual a 2 é um ponto de mínimo. Relativo. Botei assim que é para caber o último aqui, que é o f duas linhas de menos 2, né? O meu último ponto crítico, que é menos 2. Então, vou de novo substituir a minha derivada segunda, que é essa daqui, em x igual a menos 2. Então, eu estou com 12 vezes menos 2 ao quadrado menos 16. Menos 2 ao quadrado, bom, como é um quadrado, esse menos some, eu fico com 4 menos 16, e aí é a mesma conta que eu fiz antes, né? Acaba me dando 32, que é maior do que 0, né? Acaba ficando a mesma conta nos dois casos. E aí, se é maior que 0, de novo, x igual a menos 2 é ponto de mínimo, é ponto de mínimo relativo. E pronto, encontrei e classifiquei meus pontos críticos. Eu tinha 3 pontos críticos, que é 0, 2 e menos 2. 0 era um ponto de máximo, 2 e menos 2 são pontos de mínimo. Nesse nosso quarto e último exemplo, a gente está de novo com uma situação aplicada, né? A gente está com um modelo biológico que me diz que a reação do corpo humano a uma dose X de medicamento é dada por essa função. Aqui K é uma constante positiva que vai variar de acordo com o medicamento. E o que a gente quer saber é para que dose do medicamento essa reação é máxima. Então, nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Bom, eu quero saber aqui um ponto de máximo dessa função. O que a gente consegue achar é ponto crítico e depois a gente classifica esse ponto crítico. Então, os pontos críticos são dados por o quê? Derivada da função igual a 0. Minha função parou de aparecer, está aqui. Essa é a função que eu quero derivar. Então, 1/3 de kx ao quadrado menos x ao cubo. Eu quero fazer essa derivada igual a 0. 1/3 é uma constante multiplicando, se mantém. Derivada de kx ao quadrado. K é uma constante também se mantém.
derivada de x ao quadrado, 2x, e derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Isso aqui tem que ser zero. Deixa eu pegar outra folha. Então, a gente está com 1/3 de 2kx menos 3x ao quadrado, que tem que ser igual a zero. É parecido com o que a gente fez num outro exemplo, né? Eu tenho esse número multiplicando aqui, eu posso me livrar dele, né? Se eu quero saber quando que esse produto é zero, esse número não é zero. Então, 2kx menos 3x ao quadrado, que tem que ser zero. K é uma constante, é para eu pensar nesse K como se fosse um número. Então, na verdade, eu estou com um polinômio de grau 2 aqui. Deixa eu ajeitar ele de um jeito mais bonitinho, porque né, o termo de grau 2 está para cá e tal. Menos 3x ao quadrado mais 2kx igual a zero. O que eu estou procurando, então, na verdade, são as raízes desse polinômio de grau 2. Eu posso usar Bhaskara ou eu posso botar o x em evidência. Então, usando Bhaskara, o que a gente tem? É menos b, b é esse cara daqui, né, o coeficiente do x, então menos 2k, mais ou menos raiz de b ao quadrado, de novo, é 2k ao quadrado, menos 4ac, o a é esse menos 3, mas o c é zero, né? O c não está nem aparecendo aqui, é como se fosse zero, sobre 2a, 2 vezes menos 3. Ou seja, eu estou com menos 2k, mais ou menos raiz de 2k ao quadrado sobre menos 6. Eu peguei um troço, elevei ao quadrado e tirei a raiz. Fiquei com a mesma coisa, né? Ou seja, aqui é menos 2k, mais ou menos 2k sobre menos 6. Então, quais são as minhas raízes? Com mais, eu fico menos 2k mais 2k. Tudo isso sobre menos 6. E com menos aqui no meio, menos 2k sobre menos 6. Quanto menos, né? Nota que aqui vai zerar, né? Eu estou com menos 2k mais 2k, ficou zero. Zero dividido por 6 é zero. E aqui? Aqui eu tenho menos 2k de novo, eu estou com duas vezes isso aqui, né? Então, meu x é menos 4k sobre menos 6. É um monte de menos, mas tem menos em cima, menos embaixo. Deixa eu cortar. Ou seja, 4k sobre 6. Aqui está múltiplo de 2, aqui também. Deixa eu escrever dessa forma. 2k sobre 3. Então, eu tenho dois pontos críticos. Esse cara daqui e esse cara daqui. X igual a 0 e x igual a 2k sobre 3. Vamos classificar os nossos pontos críticos. Então, para classificar, eu uso a derivada segunda, de x, a minha variável é x, que é a derivada da derivada. A minha derivada estava aqui, né? Essa é a minha derivada, né? Eu queria R' igual a zero, ou seja, isso aqui igual a zero. Então, isso daqui é a minha R', que eu quero derivar de novo. Então, eu estou com a derivada de 1/3 2kx menos 3x ao quadrado. Estou com essa derivada. Bom, 1/3 é uma constante, de novo, ela repete. Derivada de 2kx, k é uma constante, derivada de constante vezes x sobra a constante. E derivada de 3x ao quadrado, que esse 2 vai cair e eu vou ficar com 6x. Certo? Então, esse é o meu R2' que eu vou usar para classificar meus pontos críticos. Quem eram meus pontos críticos? Esses caras que eu achei aqui, né? 0 e 2k sobre 3. Então, com x igual a 0, a gente tem R2' de 0 é 1/3 sobre 2k menos 0. Eu não sei quem é 2k, eu não sei exatamente como está dando isso aqui, né? Está dando 2k sobre 3, mas eu não sei quem é k. O que eu sei de k? K é uma constante positiva. Então, se k é positivo, quando eu multiplico por 2/3, continua positivo. Ou seja, x igual a 0, pelo teste da derivada segunda, é um ponto de mínimo.
relativo. E x igual a o outro ponto crítico que a gente achou, que era 2k sobre 3. Opa! Então, eu tenho que fazer aqui em R' de 2k sobre 3. Então, eu estou com 1/3 de 2k menos 6, que multiplica isso daqui. 2k sobre 3. Então, aqui está 1/3, 2k menos 4k, né? 2 vezes 2, 4. Ou seja, está me dando menos 2k sobre 3. Que é uma coisa negativa. E se é negativo, é porque esse x igual a 2k sobre 3 é máximo relativo. Vamos voltar lá na nossa pergunta. A nossa pergunta era: para que dose do medicamento a reação é máxima? Então, eu estava procurando por máximo dessa função, eu achei um máximo. O máximo é isso aqui. Então, a resposta é que vou escrever de outra forma. A reação é máxima com a dose x igual a 2k sobre 3. Deixa eu só fazer uma observação. A gente tinha achado dois pontos críticos, né? A gente viu que x igual a 0 era um mínimo. O que é x igual a 0 na nossa situação? X é a dosagem do medicamento, né? Isso está me dizendo que, claro, se eu dou 0 gramas do medicamento, 0 miligramas, se a minha dose é 0, a minha reação é mínima. Claro, né? Se eu não dei medicamento nenhum, como é que você espera que o paciente tenha alguma reação? Ele não tem reação nenhuma. Então, quando x igual a 0, é claro que a reação é mínima. No próximo vídeo, a gente vai começar a ver derivadas de funções de duas variáveis, que a gente chama de derivadas parciais.